A paz do Senhor. Nós vamos hoje realizar o estudo do quarto evangelho, o evangelho segundo escreveu João. O evangelho segundo escreveu João, ele é diferente de todos os outros. 92% do seu conteúdo não está descrito nem em Mateus, nem Marcos e nem em Lucas. O evangelho de João, ele descreve, por exemplo, 7 milagres, dos quais 5 também não aparecem nos demais evangelhos. Para quem João escreveu esse evangelho? Ele vai escrever o quarto evangelho para as pessoas que já eram da igreja, que já tinham conhecimento de Jesus Cristo, que já tinham uma base, pelo menos. Ele não vai escrever para judeus, ele não vai escrever para romanos, ele vai escrever para as pessoas que já eram cristãs, já seguiam a Cristo. E ele começa não com uma genealogia, não com uma apresentação de quem era José, de quem era Maria, como era a família de Jesus. Mas ele já começa falando da divindade de Jesus. Ele já começa falando que era o verbo que se fez carne, ou seja, uma apresentação completamente diferente. Por isso, João é o único que não é o evangelho considerado sinótico. Ele começa falando, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e ele vai apresentar essa natureza divina de Jesus. E ele vai também falar dele mesmo, coisa que nós não vemos nos outros evangelhos. Ele vai falar dele mesmo em João 13, 23, 19, 26, 20, versículo 2 e 21, versículo 7 e versículo 20. E como é que ele vai falar dele mesmo? Ele vai falar que é o discípulo amado. Ou seja, o próprio comportamento de João era um comportamento diferente perto de Jesus. Ele se sentia amado por Jesus, ele se sentia mais próximo ao Senhor. Tanto que naquela cena da cruz, onde Jesus fala para Maria, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe, colocando João como filho de Maria e Maria como a mãe de João, ou seja, e eles realmente tiveram uma vida em comum, como mãe e filho, vamos colocar assim, até o final da vida deles. Porque Jesus é como se ele falasse assim, olha, João, me representa para minha mãe não sofrer tanto. E olha, mãe, cuida dele, porque ele é amoroso, ele é diferente. João tem essa característica de ser diferente. E o evangelho dele vai ser totalmente diferente. Vai apresentar esse Jesus como Deus, como filho de Deus. João era irmão de Tiago. Jesus também vai ter um irmão chamado Tiago. Mas João tinha um irmão chamado Tiago e ambos eram pescadores. Nós podemos comprovar isso lendo o livro de Mateus, o primeiro evangelho, capítulo 4, versículo 21. E antes de se tornar discípulo de Jesus, João provavelmente tudo indica que ele era discípulo de João o Batista. João Batista precedeu o ministério de Jesus, antecedeu e estava lá batizando e estava lá pregando o arrependimento dos pecados. E provavelmente João estava lá. Ele também era pescador, assim como Pedro, e irmão de Tiago. Ele era filho de Zebedeu. Nós temos, então, o nome do pai de João de Tiago, que era Zebedeu. Quando que esse evangelho foi escrito? João, ele faz questão de enfatizar o ministério de Jesus na Judéia e não na Galileia, como os demais evangelhos. E João, ele vai escrever por volta de 60, e a gente não sabe exatamente onde que ele estava para escrever o evangelho, diferentemente do Apocalipse, que João também vai escrever o Apocalipse, que nós já temos mais dados de onde ele estava. João, ele vai fazer questão que as pessoas creiam nesse grande milagre que é Jesus ter vindo em carne. Ele vai apresentar, tanto que nas cartas de João também,
Ele vai falar que os demônios, eles não creem que Jesus veio em carne. Então ele vai apresentar essa encarnação do verbo, esse fato de Jesus ter vindo em carne. E para quem? Como nós já dissemos, para as pessoas que já eram cristãs, para que elas pudessem se aprofundar, conhecer mais do Senhor, saber mais das maravilhas, das obras que Jesus fez. O evangelho dele é muito diferente e ele fala sobre a salvação, o que você faz para ser salvo, que você tem que crer, aquele que crê será salvo. E ele fala da verdade e ele nos apresenta um Jesus Salvador, mas um Jesus, acima de tudo, Deus. Amém? A paz do Senhor.